Olá, eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e eu vou fazer um vídeo que o Jefferson me perguntou sobre números complexos. Olha só, Jefferson, aqui foi dado um número complexo já na forma trigonométrica ou polar e pediu uma potência desse número complexo, z elevado a menos 9. Então, nosso número complexo é, 2 vezes cosseno de 7π sobre 3 mais i seno de 7π sobre 3, calcular z elevado a menos 9. Como que a gente faz isso? Sempre que ele pede potências, né, mais elevadas em número complexo, o ideal é que a gente coloque nessa forma aqui, porque aqui ó, nós temos o módulo do número complexo, que fica aqui na frente, e o ângulo aqui ó, é o argumento do número complexo. Quando a gente faz uma potência nessa forma polar, de fato, o que se eleva é esse módulo. Então, fica 2 elevado a menos 9. Porém, o argumento, em vez de ficar elevado a menos 9, fica multiplicado por menos 9. Então, vai ficar aqui, ó, cosseno de 7π sobre 3 vezes menos 9, que é o expoente da potência, e a mesma coisa para cá. Mais i seno de 7π sobre 3 vezes menos 9. Então, toda vez que eu tenho uma potência em número complexo, o argumento ele fica multiplicado, que é o ângulo, e o módulo que fica aqui na frente, ele sim fica elevado, tá? Como é que a gente resolve isso agora, Jefferson? Bom, 2 elevado a menos 9, eu posso falar que isso é 1 sobre 2 elevado a 9. Quando eu tenho expoente negativo, o ideal é que eu transforme ele num expoente positivo. E aí eu faço o inverso do número, né? Eu coloco o numerador, troco o numerador com o denominador, e aí eu coloco o número sem esse menos. Para cá, nós vamos ter aqui, ó, cosseno de... Esse 9 e esse 3, a gente pode simplificar, aqui, ó, pode dividir por 3. Aqui fica 1 e aqui fica 3. A mesma coisa aqui, ó, 1 e 3. Porque aí nós vamos ter cosseno de 7π vezes menos 3, ou seja, de menos 21π. E a mesma coisa para cá. E seno de menos 21π. Aí o que eu faço agora, o Jefferson? Vou resolver 2 elevado a 9, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512. Então, 2 elevado a 9 é 512. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 512. Para cá, esse cosseno de menos 21π, toda vez que o nosso ângulo passa de 360 graus, ou de 2π, né, porque aqui está em pi radianos, significa que o nosso arco ele deu várias voltas e parou em algum lugar. Então, não interessa nunca quantas voltas ele deu, e sim aonde ele parou. Aí, o que eu vou poder pensar? Olha só, o ciclo trigonométrico, eu tenho que lembrar que ele vai de zero, andando, né, no sentido horário, até 2π, tá? Andando para cá. Como ali o ângulo está negativo, significa que eu fiz no sentido anti-horário, mas eu continuo tendo um tamanho de 2π, vai de 2π até zero, ou seja, 2π. O que eu quero dizer com isso? Como aqui deu 21π, sempre que eu tiver múltiplos de 2π, significa que eu dei uma volta completa. Por exemplo, se eu tiver 10π, significa que eu dei 5 voltas, porque 5 vezes 2π dá 10π. Se eu tenho 20π, quer dizer que eu dei 10 voltas, porque 10 vezes 2π dá 20π. Como aqui dei 21π, significa o quê? Que eu dei 10 voltas nesse ciclo trigonométrico e ainda precisei andar mais π. O π seria para cá, ó, é a metade do meu ciclo trigonométrico. Então, quer dizer que eu dei 10 voltas. Por que 10 voltas? Porque 10 vezes 2π dá 20π. E ainda restou π, né? Para chegar a 21π, mais 1π, certo? Então, significa que eu posso escrever isso aqui novamente como
cosseno de menos π mais I seno de menos π. Porque eu tirei as voltas que deu e fiquei só com o resto. Restou menos π, tá? E agora, o que eu faço? Basta resolver quanto é cosseno de menos π e I seno de menos π. Novamente, ó, desenhei ele aqui de novo. Então, nosso ciclo, ó, é 0, 90, 180, 270, 360. Isso em graus. Em π, vou dar de cor aqui, ó, é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que é a volta completa, tá? Aí, o que eu preciso? Achar quanto é o seno de menos π e o cosseno de menos π. Como é que eu vou fazer isso, Jefferson? Menos π significa que, em vez de eu sair do zero e parar no π, eu saí do 2π, ó, e andei π, ou seja, andei 90 graus. Mas aí quer dizer que eu parei aqui no π do mesmo jeito, né? O menos π e o π vai coincidir e parar no mesmo lugar. Então, é aqui que me interessa. Aí eu vou ter que lembrar o seguinte. Essa reta que está deitada é o cosseno. A reta aqui na vertical é o seno. Então, cosseno de 180, como 180 está sobre o eixo dos cossenos, a resposta é menos 1. Porque esse círculo aqui, ó, é um círculo de raio 1, ó, tá? Então, aqui seria menos 1, menos 1. Então, o cosseno de 180, o cosseno de menos π, é menos 1. Já o seno vai ser 0, porque o 180 graus não está no eixo dos senos. Então, a gente fala que o seno dele é 0, tá? Se ele não está no eixo do seno, é 0. Se ele está no eixo do cosseno, no caso aqui, ou vai ser 1 ou vai ser menos 1, né? Dependendo se ele está aqui na direita ou na esquerda. Então, vamos lá. O cosseno, aqui novamente, z elevado a menos 9 vai ser 1 sobre 512, que multiplica. O cosseno de menos π, então, deu menos 1, mais I vezes o seno de menos π, 0. Que eu comentei, não está no eixo do seno. Então, aqui, ó, I vezes 0 vai dar 0. Então, vai sobrar só menos 1 vezes 1 sobre 512. Ou seja, menos 1 sobre 512 é a resposta que a gente estava procurando, Jefferson, para esta questão. Então, ó, é isso aí. Resposta para essa questão, menos 1 sobre 512. Espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça do comentário, não esqueça o like, tá bom? Beijo, tchau!